Olá a todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade vai falar sobre os direitos e também os deveres de todo viajante. E para nos ajudar com esse tema que é bem amplo, bem complexo, nós vamos receber a doutora Ana Clara de Césaro, que vai nos ajudar, né, com muitas dúvidas, né, porque a gente nunca espera ter nenhum problema que precise de judicialização ou de justiça, mas é bom a gente sempre saber os nossos direitos, né, e também os nossos deveres. Olá, doutora, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada pelo convite. Estamos muito felizes por poder estar aqui. Imagina, a gente que agradece, né? Então, doutora, né, uma viagem, ela tem sempre, é um sonho, né? E muito planejamento, muito estudo, muito, às vezes, um valor, né, financeiro também que está envolvido. E a gente sempre espera que tudo dê certo, mas às vezes, no decorrer de tudo isso, pode acontecer algumas coisas, né, que a gente inesperadas, né? Então, eu gostaria de começar assim, antes da viagem, né? Por exemplo, a gente reserva um hotel, que pode estar ou não atrelado a uma viagem aérea, pode ser aqui na região. Como é que funciona com o hotel? O cancelamento, quantos dias eu posso, por quais motivos eu posso cancelar um hotel, com quanto tempo de antecedência, se eu já paguei, como é que fica esses valores? Tem alguma regra? Então, o Código de Defesa do Consumidor protege o passageiro, o cliente, né? Para que caso ele tenha feito a compra em até 7 dias antes do check-in, né, ele possa fazer esse cancelamento do hotel. Porém, todo hotel ele tem uma política própria. Então, no momento em que tu faz a reserva, que tu faz o contrato, tá, o hotel ele vai ter que te fornecer uma documentação chamada que é política de reserva, política de cancelamento de reserva. Então, é importante, né, que o cliente leia essa política para que ele saiba as hipóteses em que ele pode realizar esse cancelamento e para que também fique acertado entre as partes, é como se fosse um contrato, né? É um contrato, na verdade, e as partes, então, elas acertam esses direitos e deveres do hotel. Outra coisa que eu esqueci de te comentar, essa questão do cancelamento nos 7 dias, o cliente ele pode cancelar essa reserva desde que ela não tenha sido feita no estabelecimento, então de forma presencial, tá? Tem que ser pela internet ou então por telefone. Então, caso eu tenha feito pela internet, que é o mais comum hoje em dia, eu tenho 7 dias antes do meu check-in para fazer esse cancelamento como regra geral, né? Claro, depois a gente tem essa questão da documentação, do contrato que o hotel ele vai te fornecer, né, com a própria política. Eu acho que, assim, por experiência própria, né, como viajante, eu acho que com um pouco de conversa também, independente das regras, a gente consegue, às vezes, negociar com o hotel, né? Eu já tive problemas, por exemplo, assim, uma vez eu tinha uma viagem para Nova York e aconteceu que a gente não foi, só que eu já tinha pago o hotel. Eu entrei em contato com a Booking, na verdade eu tinha feito por um intermediário, eles entraram em contato com o hotel e como essa viagem ela não foi cancelada, ela foi só remarcada, ficou como crédito no hotel e eu utilizei num outro momento, né? Então eu acho que até independente das políticas, né, mesmo que daqui a pouco ela não me atenda à política, mas de repente uma conversa ou um meio termo pode se chegar numa solução amigável e que fique bom também para o estabelecimento e para o viajante, né? Sim, com certeza. O que é sempre falado para os clientes quando procuram um escritório, quando procuram um serviço de advocacia, a primeira coisa que a gente fala para eles, explica, é que primeiro sempre a gente deve tentar resolver de uma forma pacífica, de uma forma extrajudicial, na forma da conversa. Essa questão de hotéis também, por exemplo, se tu viaja com criança, é sempre tu não tem muita certeza 100%, né? A criança pode ficar doente, pode acontecer alguma coisa 2 dias antes da viagem. Então, a forma correta sempre, primeiro, é tentar conversar, entrar em um consenso, né? Mesmo que tenha essas políticas estabelecidas, para que a gente possa resolver de uma forma amigável, né? Sim. E aí, uma outra parte importante também, né, da viagem, do planejamento, né? Que é a parte aérea, né? Falando de viagens aéreas. Como é que funciona o cancelamento, a remarcação, quanto tempo eu posso cancelar sem custo, como é que funcionam as políticas? O consumidor, ele tem 24 horas para desistir, tá?
sem custo nenhum. Antes da viagem ele pode desistir, então, sem custo, tá? Desde que essa compra ela tenha sido realizada 7 dias ou mais antes do voo, tá? Após isso, ele vai ter alguma multa, algum encargo contratual que vai ter provavelmente algum tipo de incidência caso ele venha a fazer esse cancelamento. E já vou aproveitar essa informação da doutora para dar uma dica de viagem. Muitas vezes aparece uma promoção assim com um preço muito bom para um destino que tu não sabe ainda se você vai ir, se você vai ter férias naquele período. Aí compro, não compro. Compra, eu sempre dou essa dica, compre que em até 24 horas você pode cancelar essa passagem, é estornado no teu cartão, se você, né, normalmente a gente acaba comprando com um cartão de crédito, e aí você depois olha com calma, né, fez a compra, olho com calma, vou conseguir ir, não vou, se eu vou, ok, e se eu não for, eu posso cancelar nessas 24 horas sem custo. Eu já precisei cancelar, não por esse motivo, mas enfim, já precisei, comprei, vi que não era e já cancelei. E realmente, as companhias aéreas, elas cancelam, estorna todo o valor sem custo nenhum. Agora, daí depois dessas 24 horas, muitas vezes a gente compra a passagem, acaba que se você precisar cancelar, o valor, se é uma passagem muito, na categoria econômica, ela acaba... Sim, já não vale mais a pena, né, a questão da multa. Enfim. Tem uma multa quase que é o valor da passagem, né? Sim. Ok, então decidi que vou viajar, o hotel está tudo certo, fui para o aeroporto. Quais os direitos do viajante quando ele está no aeroporto em termos de atraso, de cancelamento ou de remarcação de voo? Então, essa questão é bem interessante, tá? Porque a companhia aérea, dependendo do tempo de atraso, ela tem que fornecer coisas específicas para o passageiro. Por exemplo, atraso de 4 horas ou mais no voo, ela tem que oferecer, caso a pessoa não esteja na sua cidade, né? Na cidade em que tenha, por exemplo, em que reside, ela tem que oferecer o serviço de hotelaria, ela tem que oferecer uma hospedagem com alimentação para essa pessoa. Por exemplo, 1 hora de atraso de voo, no mínimo, precisa oferecer um sinal de celular, um sinal de internet. Então, dependendo do tempo de atraso, a companhia aérea sim tem que fornecer. Claro, cito esses dois que são os mais importantes, né? Mas essa questão de hotelaria, até como tu tinhas me comentado antes ali do início da entrevista do teu caso, né? 4 horas ou mais, a hospedagem é sim muito importante, porque às vezes trocou o primeiro voo ali, remarcou o primeiro voo, a pessoa vai pegar uma conexão, perdeu a conexão ou algo do tipo, atrasou mais de 4 horas, precisa pelo menos poder se estabelecer em um local, tomar um banho, fazer uma alimentação. Então isso é muito importante que as pessoas saibam, porque às vezes elas não cobram por desconhecimento. E a companhia aérea, ela não vai chegar para o consumidor e falar, olha, eu vou te oferecer um serviço de hotel, de hospedagem. Não, é o consumidor que precisa estar atento e exigir esse direito, né? Exatamente, então eu até vou ilustrar então com uma situação que aconteceu comigo. Nós estávamos indo para Tanzânia, então a nossa viagem nós estávamos já em São Paulo, então era São Paulo, Doha. É a maior viagem saindo do Brasil, são 14 horas e 30, e eu tinha uma conexão muito curta em Doha, que eu até imaginava que fosse perder. Tentei trocar na semana, não consegui, a companhia aérea não quis trocar. Enfim, chegamos lá, na porta do avião já tinha um funcionário da Qatar Airlines com as novas passagens. Nós iríamos embarcar às 17h30 originalmente, e eles chegaram com a nova passagem para as 2h10 da manhã. Então, são muitas horas ali. Nós estávamos já vindo de uma viagem longa. E ele simplesmente nos entregaram ele entregou aquela passagem, parece que ele tomou um chá de sumiço, né? Sumiu. E aí nós ficamos, tipo assim, se eu desconhecesse esse direito, eu teria ido comprar algo para comer e teria ficado esperando até as 2 da manhã com uma criança no aeroporto. Aí o que eu fiz? Eu fui lá no balcão da companhia aérea,
E com o meu super inglês, I need a sleep, I need a shower, I need a hotel, I lost my connection, e desse jeito, sabe? Então, e aí eles me deram, tem um hotel que é um dos melhores hotéis do mundo, inclusive um hotel de trânsito que é dentro do aeroporto de Doha. Eles nos colocaram naquele hotel, nos deram um voucher, de alimentação. A gente foi lá, a gente conseguiu tomar um banho, que inclusive também já fica como dica, sempre leva uma muda de roupa na bagagem de mão. E a gente conseguiu relaxar, conseguiu, enfim, descansar um pouco, né? Porque a gente é mais uma viagem de 6 horas depois, né? Mais um trecho. Então, assim, é importante a gente saber dos nossos direitos, né? Para reivindicar, né? Sim, é sempre importante que a gente saiba, por exemplo, antes de realizar uma viagem. Até por isso que é importante esse tópico ser abordado aqui no programa, né? Porque as pessoas que gostam de viajar, que têm esse costume de fazer viagens mais longas, né? Elas já têm um mínimo de conhecimento para poder cobrar, né? Porque às vezes o desconhecimento te gera mais desconforto, né? Sim. Numa situação de imprevisto, de apuros, assim. Então é sempre bom a gente saber o básico, né? Claro que tem regras muito específicas, assim, mas assim, a gente já sabendo o básico já nos tira de alguns apuros, né? Ok, então, com atraso ou sem atraso, enfim, com hotel ou sem hotel, cheguei no meu destino, né? Minha mala não chegou. E aí, o que eu faço, doutora? Quais os meus direitos? Porque, enfim, quando eu estou voltando para casa, até tudo bem, mas imagina tu chegar no teu destino, né? Tu precisa, enfim, começar a passear, enfim, tu quer as tuas coisas aí. Quais são os meus direitos? A companhia aérea, em voos nacionais, ela tem até 7 dias para achar a tua bagagem, tá? E em voos internacionais, ela tem 21 dias. Caso ela não encontre nesses dias, então ela vai ter que te promover uma indenização. É importante, então, quando tu tem a bagagem extraviada, que tu vá até o guichê da companhia aérea e tu pegue com eles a documentação que é chamada de registro de irregularidade de bagagem. Então, que tu comente que a tua bagagem foi extraviada e pegue o RIB, que eles chamam esse documento, né? Para que depois tu possa cobrar da companhia aérea essa indenização, né? Caso eles não tenham encontrado a tua bagagem, o que é muito comum, né? É mais comum que não encontrem, que a bagagem realmente tenha sido extraviada, do que tu consiga obter de volta, né, as tuas coisas. Então, eu acho que, assim, no mundo que a gente tá vivendo também já, né, serve como dica. Hoje a maioria, né, acho que todas as companhias aéreas, cobrando ou não, né, algumas low cost europeias, elas cobram até pela bagagem de mão, né. Então, assim, se é uma viagem curta, uma viagem, principalmente viagem de verão, eu acho que, assim, vale a pena tentar esse exercício de viajar só com a mala de mão, né. Até porque a gente teve, enfim, uma situação que a gente acompanhou pela televisão, né, daquelas turistas que foram presas na Alemanha. Sim. Porque trocaram a bagagem dela. Se elas estivessem só com a bagagem de mão, isso não teria acontecido, né? Porque é a única forma de tu ter controle do que tá contigo, né? Então, acho que vale essa dica, né? Vale esse exercício de desapego e de viajar mais leve e de viajar só com a mala de mão para que, enfim, se evite esse transtorno, né? Sim, com certeza. Claro que às vezes a gente sabe que é complicado, ainda mais como quando tem viagem com criança, né? Como tu mesma comentou. Mas mesmo que então, não é possível só a bagagem de mão. Então, uma muda, 2 de roupa, uma coisa assim, itens de higiene pessoal, documentos, isso cuidar para que estejam sempre junto contigo na tua bolsa, na bagagem de mão, para que não corram o risco de serem extraviados, né? Uma dica também que eu utilizo, já utilizei em várias viagens e eu acho que super funciona, porque assim, na ida tu consegue ir mais leve, né? Principalmente se tu for para destinos que a compra é muito fácil, né? Por exemplo, os Estados Unidos. Então, assim, inclusive a minha próxima viagem é dessa forma, que é para os Estados Unidos. A gente vai só com mala de mão, né? Porque hoje a gente já tem que comprar o despacho da mala também, que não é barato. Sim. Então, a gente vai com uma mala de mão. E eu comprei para despachar mala, mas só na volta. Então, na volta, nem que se por uma infelicidade não chegar a mala, que demorar uns dias para me entregarem,
pelo menos é na volta, né? Não é com coisas que eu preciso para estar no destino, né? Então, fica uma dica, né? De comprar só a volta também, né? Sim, e hoje em dia também, agora eu lembrei, enquanto nós estávamos conversando, que tem aqueles rastreadores, né? Isso. Eles não são um valor tão baixo assim, mas para quem costuma viajar bastante, de algumas marcas que tu coloca dentro da bagagem e tu consegue rastrear pelo teu celular, né? Boa dica. Então é interessante, porque caso venha a ser extraviada, tu pelo menos tem uma noção, né? A chance de encontrar é maior, assim. Olha, boa dica, isso aí. E aí, uma outra situação, né, tá? Cheguei, minha mala chegou, cheguei no hotel. Muitas vezes o hotel não condiz com o que foi, enfim, contratado, ou se tem alguma atração, às vezes um resort, por exemplo, que tem piscinas fechadas, tem uma parte de manutenção. Tem algo que me respalde como consumidor nesse caso? Sim, tanto o Código de Defesa do Consumidor como o Código Civil, tá? Eles falam que o fornecedor de serviço, o hotel, nesse caso, tá? A hotelaria, ele é responsável por danos causados ao cliente, mesmo que ele não tenha, independentemente de culpa, né? Então, por exemplo, vamos falar da questão ali de um furto que pode ocorrer dentro do hotel, tá? Por mais que o hotel coloque, em muitos lugares no estacionamento colocam, né? Não nos responsabilizamos pelos itens deixados aqui no local. E isso não é verdade juridicamente falando, porque independentemente da culpa, o prestador de serviços, ele é o responsável, ele tem essa responsabilização, né? Então isso é legal para que a gente saiba, porque muitas vezes a gente vê aquela plaquinha ali, por exemplo, num hall de entrada do hotel, ou num espaço kids, ou na piscina, ou até na garagem, né? E a gente já fica assim, meio que com medo, né? Já começa a pensar besteira ali só de ler essa placa. E não é verdade, juridicamente é sim o responsável. E o hotel, caso ele venha, então, por exemplo, num voucher, num panfleto, ou no próprio site do hotel, te prometer diversas coisas, ele tem a obrigação de cumprir, né? Caso ele não venha a cumprir, tu tem o respaldo do Código de Defesa do Consumidor, porque é obrigação. Então, quando principalmente tu expõe que existe essa questão, tem a obrigação de cumprir, né? Como se fosse um contrato. Eu vou ilustrar também com uma situação que aconteceu num hotel que nós íamos sempre a Gramado. E aí, num dia, né, chegou no hotel, aí eu sempre vou olhar na recreação, né, que normalmente eles colocam ali os horários, o que vai ter. Tinha várias, enfim, atividades que não aconteceram, que foram canceladas. A piscina, que era um dos diferenciais, que fazia com que nós nos hospedávamos lá também, que a gente gostava, estava em manutenção. E aí eu fui na recepção e disse, olha, fiquei um pouco decepcionada, né, por essas questões, enfim. E eles admitiram isso, né? E aí eles nos deram uma próxima diária, né, de que eu fiquei a combinar com eles num período que o hotel estivesse funcionando com todas as atividades e que a piscina estivesse funcionando para uma posterior data, né? Então, assim, às vezes também é aquela questão que a gente falou antes, o conversar, né? E conversar sempre com educação, né? Sim, é aquela questão de um pouquinho de tolerância, às vezes, que hoje em dia anda faltando, né? Nas pessoas, assim. Então, tolerar um pouquinho, uma conversinha dali, uma conversinha daqui. Claro, não foi resolvido, te trataram de forma grosseira, com descaso. Daí, então, já é outro caso. Então, sim, tu já pode recorrer ao judiciário, uma questão assim, que tu tem um maior respaldo. Mas é sempre importante que a pessoa tente conversar primeiro, tente realmente essa questão de forma amigável, né? Entendi. E ok, né? Cheguei no hotel e outra questão que, assim, que gera sempre dúvida, né? Até um pouco de ansiedade é a questão de aluguel de carros, né? Queria que falasse um pouquinho do tema, enfim, quais os direitos e principalmente os cuidados, né? Que a gente tem que ter ao alugar o carro, né? Porque às vezes nas letras miúdas é que estão os problemas, né? Exatamente. O aluguel de carro, então, é importante antes da gente assinar o contrato, que a gente leia todas as cláusulas com atenção e caso o consumidor tenha alguma dúvida,
principalmente às vezes por ser um pouco leigo no assunto, desconhecer esse assunto, então entre em contato com alguém de confiança, né, que saiba explicar, às vezes não precisa, pode ser alguém, algum amigo, enfim, alguém que tenha já mais esse conhecimento, trabalhe mais com isso, para que possa então te explicar e te dirimir, né, essas dúvidas, mas o importante é sempre então que a gente leia bem o contrato e tenha certeza de tudo que a gente está assinando antes de assinar. Porque essa questão do aluguel de carro tem a questão do, por exemplo, quem pode dirigir o carro alugado, só a pessoa que contratou, alguns outros passageiros também, tem a CNH da pessoa no contrato, cuidar essa questão para que, por exemplo, só o marido assinou, né? Então a esposa dirigiu e daí dá algum problema, aconteceu algum acidente, já não cobre. Cuidar essas coisinhas básicas, a placa do carro, o modelo, o que o carro oferece, então uma coisa mais de conforto, né? Os confortos que esse carro oferece, a quilometragem desse carro. Se tá livre, se é uma quilometragem no contrato que pode ser usada ilimitada, ou tem locadoras que restringem. Não, é tantos quilômetros por dia, né? Ou enfim, 10 dias, 1.000 quilômetros, enfim, né? Exatamente, até onde pode dirigir com esse carro. Essa questão na Europa é muito comum, né? Porque como tem a União Europeia, a questão das fronteiras é muito livre, mas tem muitas locadoras que tu precisa pagar uma taxa para ir de um país para o outro. E tem que pagar. Se tá ali para pagar, não adianta querer dar uma despertinho e ir para o outro país sem ter pago a taxa. E se acontece alguma coisa lá? Não, e exatamente, depois na devolução desse carro, às vezes então a locadora descobre ou vai te cobrar isso e a pessoa diz, mas eu não sei. Então, por isso que é importante a gente fazer uma análise prévia desse contrato com cuidado e retirar as dúvidas das questões, né, que ficou meio assim, para que seja bem seguro e, claro, se a pessoa não aceita alguma cláusula desse contrato, então que ela converse com a locadora para ver se tem como fazer essa modificação, ou então se não tem mesmo como modificar, ou a pessoa aceita, ou acaba tentando procurar outra locadora, né, que atenda aos seus desejos, assim. Uma dica também que eu vou dar, que eu sempre faço, é a questão, quando tu pega o carro, olha todo, se não tem nenhum amassado, se não tem nenhum riscado, se não... Olha, tira ele 5 minutos e dá uma olhada com muita atenção no carro. Se tu vê alguma coisa, chama a pessoa que tá ali na vistoria, mostra que tem isso, porque aí, se já tava, como é que tu vai dizer, mas eu peguei assim? E daí até, por exemplo, tem um riscado ali. Chamou a pessoa na vistoria, a pessoa diz, ok, mas não documentou. Não quer documentar. Então, bate uma foto, fala com a pessoa, então, não, eu quero documentar, senão eu não vou assinar o contrato, não vou locar o carro, porque é importante que a gente tenha tudo bem tratado, para que depois, na volta, tu entregue esse carro, a locadora não te diga, não, mas esse risco não estava aqui. Então, se tu não tem documentado, tu não tem uma foto, principalmente uma documentação com um carimbo ali da locadora, é mais complicado de fazer essa cobrança depois, porque eles né? estão com o teu cartão de crédito, né? Com uma franquia pré-autorizada e o poder está com eles, né? Então, vai ficar o dito pelo não dito. E, assim, é muito comum relatos, assim, que é cobrado, mas já estava. Então, como a doutora explicou, né? Tem que documentar, não é só falar, é documentar. E outra coisa também que eu gosto, né, sempre passar para as pessoas no aluguel de carro, é de dar uma estudada nas regras do lugar que você está indo dirigir. Por exemplo, a Itália. A Itália tem muitas cidades históricas, principalmente, que tem tem uma área chamada ZTR, ou ZTA, que é Zona de Tráfico ZTL, Zona de Tráfico Limitado, que se não é carro local, não pode entrar. Não pode entrar. Você até entra, mas vai vir uma lembrança em euros pro teu endereço e vem. Então, assim, sempre, além de tudo isso, dá uma olhadinha, assim, nas regras locais de direção para não ter uma surpresa no pós-viagem, né? Sim. E a questão também que a gente nunca quer utilizar, mas enfim, é importante ter... Desculpa. A questão do seguro de saúde, né?
Dos seguros de viagem, eu digo que talvez o mais importante seja o seguro de saúde, né? Então, dependendo do que tu vai querer cobrir nesse seguro, a franquia vai ser um pouquinho mais alta, tá? Dependendo da cobertura desse seguro. Mas é sempre importante que o básico a pessoa tenha na viagem um seguro de saúde. Tu podes fazer também o seguro da bagagem, caso ela seja extraviada. E, enfim, cheguei no meu destino, tudo certo, peguei meu carro, né? Se aluguei ou não, mas enfim. E quando acontece um furto ou um roubo, né? Como que, muitas vezes em metrô, em transporte público, que daí não tem um hotel para ter né? Qual é o procedimento? Quem que eu procuro? Essa questão do furto, eu vou começar por furtos mais básicos, entre aspas, né? Furtou o meu celular, tá? Um celular ou algum outro pertence. Primeiro, na casa do celular, é registrar um BO, e depois que tu estiver com esse BO em mãos, então tu ligar na tua operadora e fazer o bloqueio, para quando tu voltar, então, para tua cidade, né, tu conseguir comprar um novo celular, enfim, trocar a tua linha, né, fazer essa portabilidade. Caso, por exemplo, estou em algum lugar e me furtaram o meu passaporte, que é muito importante, né? Então, o BO, né, a primeira coisa, sempre, qualquer coisa que furtarem, a primeira coisa, o mais importante é sempre realizar o boletim de ocorrência na delegacia mais próxima do local. Então, furtaram o meu passaporte, fiz o BO, após o BO, então tu se dirige à repartição consular brasileira, para que tu possa, então, relatar o ocorrido e ver de que forma que eles vão realizar essa tua volta, né? Tu não estando com o passaporte em mãos. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente perde CNH ou algum outro documento de identidade. A primeira coisa que nós devemos realizar é ir até a delegacia. Então, eles vão te instruir o local mais adequado para que tu consiga voltar, né, fazer a volta sem tantos problemas por não estar com essa documentação, né? Porque como é cobrado nas companhias aéreas, fica um pouco complicado se a pessoa acabou sendo furtada, né? E aí, então, já serve como dica, né? Muito cuidado, né? No metrô, em lugares que tem muito trânsito de gente, assim, enfim, pra mim funciona. Eu tenho uma doleira, né? E eu deixo sempre por dentro da roupa. Passaporte, cartão de crédito e o dinheiro, assim, maior, né? Que hoje em dia também já se viaja com menos dinheiro físico, né? Eu deixo sempre em contato comigo. Aí, numa bolsinha, assim, eu deixo, né? Enfim, uns troquinhos ali, umas moedas, algo menor. Mas o que é importante, eu deixo sempre escondido. Porque, assim, a gente tá distraído, tá achando que a gente tá no primeiro mundo e não pode acontecer isso, né? Falando mais de Europa, mas assim, tem que ter cuidado, né? Sim, infelizmente é uma coisa normal, né? Uma coisa que acaba ocorrendo, né? Então, até a questão do cartão de crédito também é parecida com a do celular. Faz o BO sempre primeiro, depois liga pro teu banco, entra em contato com o teu banco e pede o bloqueio desse cartão, né? Sim, porque isso também pode ser a gente pode até perder, esquecer em algum lugar, E né? até hoje em dia, aquela questão do cartão, ele ter aproximação, dificulta um pouco, na verdade, essa questão, né? Porque a pessoa que te furtou, muitas vezes, se te furtou com uma má intenção, ela pode usar, né, o teu cartão só por aproximação. Sim. Então, quanto antes percebeu, BO e ligar para a agência bancária, né? Tá bom. E a questão da imigração, né? Que é uma questão que sempre aterroriza um pouco, né, o viajante, principalmente em países que são mais famosos, né, por uma imigração mais rígida, como Inglaterra, Israel, né, Estados Unidos. Qual é a dica, assim, de quando for viajar? Então, o viajante, a primeira coisa que ele deve fazer antes de ir viajar é saber bem direitinho as regras do local em que ele vai viajar. As regras da imigração, porque quando tu vai para outro país, tu está se submetendo às regras desse local. Tu não está mais no Brasil, então tu não pode utilizar das regras brasileiras. Tu está naquele lugar, então tu está se submetendo a essas regras. Então é importante que a pessoa sempre tire um tempo antes para fazer essa pesquisa prévia. E caso não encontre tudo, então entre em contato com uma agência de viagens ou com alguém de confiança que trabalhe com viagens ou algo assim, para que essa pessoa possa te tirar essas dúvidas, para que não chegue lá
e tem algum imprevisto, tome alguma atitude que pode ser penalizada, né, no local. Ou, por exemplo, tem países que exigem a vacina da febre amarela, né? E a vacina da febre amarela, ela precisa ser aplicada 10 dias antes da viagem. Então é importante já dar uma lida uns quantos dias antes, porque às vezes só na semana ele não vai resolver, se tu precisa fazer 10 dias antes, né? E como a doutora falou, né? Você está num território que você está submetendo às regras do outro país, então tem que estar tudo certinho, né? Não, com certeza. Quando a gente vai viajar, antes de fechar pacotes de viagem, qualquer coisa, o importante é a gente saber tudo isso que nós estamos falando aqui no programa. Então, procurar as regras de imigração, procurar os meus direitos num hotel, procurar as questões dos direitos e deveres num aluguel de carro. Sempre importante que antes da gente tomar a decisão realmente de fechar uma passagem, de fechar um contrato, a gente tenha, no mínimo, pesquisado um pouquinho sobre essa ação, né? Para que a gente não tenha imprevistos. E dores de cabeça depois, né? Doutora, muito obrigada pela tua presença hoje. Acho que nos esclareceu muito. E já fica um convite, né? Para uma próxima oportunidade. Tem amplos, né? Tantos temas que a gente pode abordar, né? De direitos. E te agradeço. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, foi muito legal passar esses minutinhos aqui contigo e espero que eu possa ter tirado algumas dúvidas, então, tuas e dos telespectadores também, quanto a respeito dos direitos e dos deveres, né, que nós viajantes devemos ter antes de realizar a nossa tão sonhada viagem, né? Isso aí. Obrigada e obrigada a todos.